O Via Justiça de hoje é sobre as publicações da Amages que foram lançadas neste primeiro semestre de 2014. São elas a revista Mages Cultura e a revista Amages Jurídica. Participam do programa os diretores das publicações, o juiz Renato César Jardim e o juiz Gilson Soares Lemes. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Mages Cultura já está na 11ª edição. A Mages Jurídica no 5º ano de publicação. Dr. Gilson, como definir a importância dessas publicações para a Mages? A revista Amages Jurídica, conjuntamente com a Mages Cultura, elas foram lançadas ainda na gestão do desembargador Nelson Messias, na Amages, no ano de 2009. E a revista Amages Jurídica, principalmente, ela veio para que pudéssemos abrir um espaço, né, para que o magistrado, os juristas, todos aqueles que lidam na área jurídica pudessem encaminhar os seus trabalhos, as suas ideias, as suas teses para publicação e reflexão. O magistrado, ele trabalha diuturnamente com teses jurídicas, mas dentro do processo ele não tem a oportunidade de aprofundar dentro dos temas que são decididos, né? Então, a ideia da Amages foi abrir esse espaço jurídico, esse fórum jurídico, para que os magistrados, os juristas possam, então, encaminhar os seus trabalhos e, através da publicação, isso possa chegar, então, aos meios jurídicos de Minas Gerais. Só para esclarecer ainda mais para o telespectador, o doutor Gilson é o diretor da revista jurídica da Amages e o doutor Renato é o diretor da Mages Cultura, que é a revista de cultura e arte dos magistrados mineiros. Eu pergunto para o senhor, doutor Renato, qual é a importância das publicações da Amages no cenário jurídico literário do Brasil? Muito bem, uma importância muito grande porque esta revista ela circula por todo o país, né, desde a remessa para todos os juízes do Estado de Minas Gerais, como também nos tribunais superiores, academias de letras. E a importância dela é que os magistrados mineiros levam uma mensagem para todo o país de que se preocupam também com a cultura, né? E certamente um juiz dotado de cultura será sempre um juiz melhor, no meu ponto de vista. Há um velho ditado africano que diz, né, que um homem sem cultura é como uma zebra sem listras. Ok. Quais são os critérios de escolha dos autores e textos, doutor Gilson? Nós temos na Amages Jurídica um conselho editorial formado por 20 magistrados, juízes e desembargadores, que recebem os textos encaminhados pelos magistrados, promotores, advogados, enfim, juristas, para a escolha. E a escolha desses textos ela é feita dentro da relevância do tema, né, da atualidade desse tema e também do atendimento aos critérios mínimos, aos requisitos mínimos para a publicação que encontra-se no site da Amages para aqueles que se interessarem em encaminhar os textos. Mages Cultura homenageia um personagem por edição. Eu pergunto ao senhor, doutor Renato, como são escolhidos os homenageados da Mages Cultura? Bem, os homenageados são escolhidos através de deliberação do Conselho Editorial da revista. Essas escolhas, elas recaem principalmente em escritores mineiros. A nossa revista tem uma vertente aí de mineiridade, como é o caso das nossas capas, que sempre trazem motivos mineiros. Aí, a última revista, número 11, trazendo aí uma fotografia do Mercado Central antigo. Então, o Conselho Editorial delibera sobre a escolha deste homenageado, que pode ser um escritor vivo ou não, né, e faz o contato com o escritor ou com seus familiares. E muitas vezes nós conseguimos textos inéditos de até escritores já falecidos, o que traz aí, o que abrilhanta ainda mais a nossa revista. A Mages Cultura, a mais recente edição, homenageia o poeta Afonso Ávila, o moderno e o barroco. E só lembrando aqui a foto da capa da Mages Cultura, o Mercado Central de Belo Horizonte, antigamente, e aqui na contracapa, a fachada atual. Esse mercado uma grande importância na área cultural também, né, doutor Renato? O Mercado Central é um patrimônio de Minas Gerais, um patrimônio cultural, gastronômico, né? É um ponto aí muito visitado por turistas de todo o país, de todo o mundo.
Para nós foi uma alegria muito grande, né, essa escolha aí do Mercado Central como motivo da nossa última capa. E aqui, na página central, Afonso Ávila, o poeta essencial, estudioso do barroco tropical. O que dizer de Afonso Ávila e a poesia? Afonso Ávila foi um dos grandes poetas brasileiros. Poeta premiado, foi premiado com o Prêmio Jabuti. E ele se dizia fundamentalmente poeta, apesar de ter sido um grande ensaísta e um grande pesquisador. O poeta Afonso Ávila era um poeta que trazia uma lógica estrutural nos seus trabalhos, né? Ele não fazia a poesia a esmo, né? Ele tinha ali uma sequência, né, nos seus trabalhos de ideias. E nós podemos denotar isto no Código de Minas, um livro, né, dele, onde ele traz um retrato fiel de Minas Gerais, da história de Minas Gerais. E foi também um poeta de vanguarda, né, organizou a Semana Nacional da Poesia de Vanguarda em 1963 em Belo Horizonte, evento que foi um grande sucesso na época, e apesar de ter sido um poeta de vanguarda também, né, nunca deixou de lado as raízes mineiras, como nós podemos ver aí no poema que está aí, Trilemas da Mineiridade, né? Eu em mim, eu em Minas. Exatamente, Minas em mim, Minas comigo, isso. Minas. João Guimarães Rosa, aí está Minas, a mineiridade. E ele fala assim, nos três primeiros versos, né? Eu em mim, eu em Minas de mim. Muito bonito. E o Afonso Ávila, no texto do jornalista Manuel Marcos Guimarães, que é o editor da revista Mais Cultura, ele diz aqui: a poesia é minha atividade fundamental. Mas nós temos o Afonso Ávila e o barroco. Gostaria que o senhor falasse sobre isso também. O barroco tropical. Bem, foi um grande estudioso do barroco, de uma forma geral, não só do barroco mineiro, né, porque o barroco surgiu, na verdade, na Bahia e ganhou as características próprias em Minas Gerais, a partir daí do ciclo do ouro, das nossas montanhas, dos poetas neoclássicos, e ele fez grandes ensaios sobre o barroco, dirigiu a revista Barroco, foi o fundador do IEFA, né? Que é o Instituto Histórico de Minas Gerais, do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. E também foi responsável pelo planejamento da conservação das cidades de Ouro Preto e Mariana, enfim, é um grande responsável pela proteção, um dos grandes responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. Vamos falar agora, a gente pode fazer um ping-pong, né, sobre a revista jurídica da Amages. O que o senhor destaca nessa revista, doutor Gilson? Nós estamos agora, esse número 9, de junho a dezembro de 2013, e nós já estamos agora na edição do número 10, que é agora para o mês de junho de 2014. Porque são edições semestrais. São semestrais. Essa de junho a dezembro de 2013. E nós estamos agora mandando para a Del Rey, para publicação, a edição que é de janeiro a junho de 2014. Já está no 5º ano, né? No 5º ano, número graças 9, a Deus. já essa daqui. Preparando o número 10. Preparado o número 10. Essa edição, nós temos vários artigos interessantes com temas atuais, e nós poderíamos destacar aqui, por exemplo, um artigo comparativo feito pelo Dr. Aguinaldo Rodrigues sobre a fiscalização e controle das normas infraconstitucionais, um comparativo entre a legislação brasileira e a legislação portuguesa, um trabalho muito bom em que ele procura identificar as semelhanças e as diferenças entre esse controle de constitucionalidade da fiscalização das normas infraconstitucionais. Também o nosso colega, Dr. Gustavo Henrique Moreira do Vale, faz aqui um estudo sobre os crimes contra as relações de consumo, destacando que trata-se de um direito penal econômico e que nós deveríamos buscar uma análise mais profunda sobre a possibilidade de criminalizar esse crime contra as relações de consumo apenas o crime abstrato, ou seja, uma possibilidade de uma antecipação de tutela para prevenir esses crimes. Um artigo também muito interessante. Destaco aqui ainda o artigo do desembargador José Marcos Rodrigues, grande estudioso do processo civil, e ele procura aqui fazer uma breve análise do novo Código de Processo Civil, que está para ser editado agora pelo Congresso Nacional. Ele faz aqui um apanhado sobre a coisa julgada, as questões prejudiciais e a técnica processual dentro da nova legislação.
Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, em seguida a gente volta com as revistas da Marges que foram lançadas nesse primeiro semestre de 2014. Estamos de volta com Via Justiça, hoje enfocando as publicações da Associação dos Magistrados Mineiros neste primeiro semestre de 2014. A revista Marges Cultura e a Marges Jurídica, que é a revista jurídica da Marges. Participando do programa, os diretores das publicações. Juiz Renato César Jardim, diretor da Marges Cultura, que é a revista de Cultura e Arte dos Magistrados Mineiros, e o juiz Gilson Soares Lemes, que é o diretor da revista jurídica da Marges. Doutor Gilson, eu vejo aqui no livro da Marges Jurídica autonomia constitucional da responsabilidade por improbidade administrativa e seus reflexos, e seu reflexo nas infrações e sanções, escrito pelo Nereu Ramos Figueiredo. Exato. É o juiz. É juiz, magistrado. O que dizer dessa autonomia da responsabilidade por improbidade administrativa, autonomia constitucional? O colega, o doutor Nereu Ramos Figueiredo, ele procura aqui fazer uma abordagem no sentido de explicar, né, ao leitor que a responsabilidade pelas infrações de improbidade administrativa, essa responsabilidade ela estaria desatrelada, né, da responsabilidade civil, administrativa e penal. Ela seria uma responsabilidade já constitucional de todas as autoridades públicas no trato da coisa pública. Um artigo muito interessante que aprofunda muito sobre a questão dessa autonomia. Nós vamos fazendo ping-pong, Claro. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de novo sobre a revista jurídica para a gente entremear, dar chance também ao doutor Renato de falar aqui sobre a Marges Cultura. E eu abro aqui também na página do meio um poema do juiz aposentado Augusto José Vieira Neto, que pede paz em sua poesia. Ele diz o seguinte: coração de meu planeta, amada terra, ilumina este animal beligerante que o poder já transformou em besta fera, desdém da vida, vil carrasco do horizonte. E termina dizendo: nós lutaremos com bravura outras batalhas para encontrarmos as essências dos amores e deflagrarmos, sem o peso das mortalhas, um bombardeio cujos mísseis serão flores. Pergunto para o senhor, doutor Renato, esse ideal de paz é um ideal inatingível? Como alcançá-la? Como o judiciário vê o crescimento das violências na vida social do país? Bem, a paz ideal, eu acredito que ela será sempre um sonho de todos nós, notadamente dos poetas, não é verdade? Eu acredito que a paz ideal nós poderemos consegui-la talvez num outro plano espiritual, mas temos que trabalhar para, né, alcançá-las o máximo que pudermos. Agora, a violência aí crescente realmente preocupa muito, né, o Poder Judiciário, não só pelo crescente volume de demandas que são geradas a partir disso, mas também sentimos que isso tem um reflexo aí nas políticas públicas, né? Acreditamos que essa violência ela pode ser reduzida a partir de políticas públicas que ataquem efetivamente não só o problema da segurança, mas também, a meu ver, o mais importante é nós atacarmos a questão que afeta a educação, porque a partir, né, da resolução deste problema, da educação, que é uma coisa que não é imediato o seu efeito, nós estaremos resolvendo todos os nossos demais problemas, inclusive aqueles afetos à violência. O juiz do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro, escreve Poesia que me atinge. Ele diz o seguinte: a poesia que me atinge é a do verso que não fiz, da palavra que não escrevi, do canto que não compus. E agora eu vou perguntar para o senhor, doutor Gilson, apesar de ser outra revista, né? O senhor acha que a poesia atinge hoje os corações como deveria? Eu acho que estamos um pouco afastados da poesia. Eu até admiro muito o colega Renato Jardim, que é um entusiasta lá da Marges, né, com relação à revista e aos poemas. E isso realmente traz um sossego para o magistrado trabalhar, para que ele possa ter uma vida mais culta, mais tranquila, né? E eu vejo que hoje nós estamos envolvidos
diariamente com as lides jurídicas e, infelizmente, nós quase que não temos tempo para nos dedicarmos a essa poesia. E isso nos faz falta e realmente a gente fica sentido de não poder ter esse espaço dentro da nossa vida. O desembargador aposentado, João Quintino Silva, escreve Essa Vida de Amor. E antes de falar sobre isso, doutor Renato, as ilustrações, quem que é responsável pelas ilustrações? Quem são os autores? A ilustradora da nossa revista é a artista Sandra Bianchi. É um trabalho feito através de aquarelas. E esse trabalho, todos que recebem a revista tecem grandes elogios, porque realmente esses desenhos, esses trabalhos aí de aquarelas de Sandra Bianchi trazem uma beleza plástica à nossa revista. Isso é uma questão indiscutível. Fenomenal trabalho nesse sentido. João Quintino escreve o seguinte: fiel a mim, de corpo e mente, de virtudes muito rica, minha amada é diferente. Sem um verso, ela não fica. Eu pergunto para o senhor, doutor Gilson, como explicar tanto desamor hoje no mundo? Eu acho que a gente vive num meio muito conturbado, né, com muita tecnologia, né? Hoje o ser humano está se afastando, né, daquela vida social que tínhamos há tantos anos atrás, né? E a violência vem aumentando a cada dia e nós não temos mais condições de termos uma vida tranquila, pacata, como talvez eu tenha tido, o Renato tenha tido na infância, né? Hoje a gente vive num atropelo muito grande, numa correria muito grande, e isso tudo prejudica a nossa qualidade de vida. Sem dúvida, esse avanço, essa nova tecnologia, isso tudo só vem cercear, né, a nossa qualidade de vida. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, em seguida a gente volta com o bloco final do programa sobre as revistas da Magis que foram lançadas neste primeiro semestre de 2014. Via Justiça de hoje e as publicações da Associação dos Magistrados Mineiros, a revista Magis Cultura e a Magis Jurídica. Participando do programa, os diretores das publicações, juiz Renato César Jardim e o juiz Gilson Soares Lemes. Voltamos aqui com a revista jurídica. Doutor Gilson, o juiz Taunier, né, Malheiros Lima, escreve sobre as tendências do atual direito civil. Que tendências são essas? Um artigo muito bom também do colega Taunier Malheiros Lima, que procura delimitar aqui as novas tendências do direito civil. Aqui ele explora que antigamente o nosso direito civil era muito atrelado, né, à propriedade, aos contratos, ao direito de herança, ao patrimonialismo, né, em si. E hoje, com os avanços que nós temos, até com o novo Código Civil, se vê aí uma forma de se atrelar mais à Constituição, ou seja, os princípios constitucionais, né? Prevalecendo esses princípios, às vezes em detrimento da lei infraconstitucional. Ou seja, vamos valorizar mais a boa-fé objetiva, vamos valorizar mais a função social da propriedade, né? Isso tudo é uma nova tendência que nós temos hoje dentro do direito civil. Agora, a revista jurídica da Magis, ela tem um espaço aberto. Qualquer pessoa pode participar, no caso? Qualquer pessoa que seja, né, evidentemente, do meio jurídico, que queira escrever e encaminhar o texto para a Magis Jurídica, o texto será analisado e esse espaço aberto é exatamente para que possamos publicar um artigo que não esteja exatamente na dimensão necessária para a publicação, né, ou seja, um artigo diferenciado. Então, nós temos esse espaço aberto que normalmente são 2 publicações por edição. Aqui nessa mais recente revista jurídica, nós temos no espaço aberto um texto de Diego Coelho Antunes Ribeiro. Quem é o Diego? Ele escreve sobre o ativismo judicial como mecanismo de garantia do direito à saúde. O Diego Coelho é advogado da cidade, mestrando da cidade de Juiz de Fora, encaminhou o artigo para nós, foi selecionado e está aqui publicado no espaço aberto. Ele fala sobre o ativismo judicial como mecanismo de garantia ao direito à saúde. Ele aborda que o Poder Judiciário hoje tem que tomar frente, né, tem que ser proativo, e esse proativo dele seria uma interpretação constitucional mais ampla, de forma que o Poder Judiciário, na ausência da executividade dos outros poderes, deve sim agir, e vem sendo feito principalmente na área de saúde,
onde, infelizmente, os nossos irmãos estão sem uma saúde de qualidade, e o Poder Judiciário é, sem nenhuma dúvida, a última fronteira para essa solução. Voltamos aqui com a Magiscultura e destacando agora o texto do juiz da terceira vara civil de Contagem, Geraldo Rogério de Souza. Ele escreve aonde uma elegia ao poeta de Itabira e diz o seguinte: há alguém por aí, há alguma poesia, nas igrejas, bares, bancos, ruas, negro de Quilombo ou Banco de Itabira, aonde estão as crianças das pessoas? E parafraseando então o Geraldo Rogério, pergunto para o senhor, doutor Renato, os juízes podem ter crianças dentro de si? Não só o juiz, mas todos nós devemos trazer a criança que nós temos, né, dentro de nós. Como diz a canção, né? Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E o ideal seria que todos os juízes tivessem a criança dentro de si, porque o juiz trabalha com a verdade, né? Na busca da verdade. E nada mais verdadeiro, né? A criança denota que verdade. Eu costumo dizer o seguinte: existe alguma coisa mais verdadeira do que o sorriso de uma criança? A criança é sempre sincera. Não é isso? Vamos aqui continuando com a Magiscultura, agora juízes de direito da 13ª Vara Civil de Belo Horizonte, Llewellyn Medina. Davis Medina. Ele escreveu sobre paisagem. Eu achei curioso, ele escreveu aqui o seguinte: sala fechada, vidro fosco ofusca, vida circundante, ar frio condicionado, máquina tritura ar, desfigura ar, liquefaz ar, purifica ar, sala fechada. Aqui está a ilustração da sala fechada. Isso é imagem da sala do juiz? Ou não, doutor Renato? Bem, poesia é uma coisa complicada de se interpretar, né? Cada um pode dar a interpretação que lhe aprouver e às vezes acerta ou não. Quer dizer, não importa se acerte ou não. Este ambiente obscuro pode ser, se for efetivamente a sala do juiz, nós temos que pensar também no contexto de interpretação, que é dentro daquele mesmo ambiente que as coisas se aclaram, a partir do momento em que o juiz, resolvendo os conflitos de interesse, né, entrega, né, a solução final, trazendo o quê? A pacificação social. E lembrando outros destaques, temos aqui o desembargador aposentado, escreve, o Gutenberg Mota, escreve sobre Ciro dos Anjos. Vamos partir para as considerações finais, a gente está chegando ao final do programa. Pergunto para o senhor, doutor Gilson, o que significa para os autores participarem destas revistas? Eu creio que significa muito, porque quando um autor encaminha o seu texto para a revista A Mais Jurídica, quando ele elabora com carinho, né, um texto jurídico, encaminha para a Mais, e vê aquele texto selecionado, e vê aquele texto publicado, que vai servir de argumento para outros colegas, para outros juristas, aquilo é uma grata satisfação para quem nos encaminhou o texto. Então a gente procura receber e escolher com muito carinho todos esses textos. A gente tem uma equipe que trabalha sempre com isso, e eu acho que a pessoa que encaminhou, quando vê o texto publicado, e que isso vai para o Brasil inteiro, como diz o Renato, a nossa revista também é encaminhada para os tribunais superiores, para os órgãos jurídicos, para todos os magistrados do Estado de Minas Gerais. Então, é um trabalho dele, é a intelectualidade dele que está sendo mostrada ali para o meio jurídico. Doutor Renato, considerações finais. Bem, para todos os magistrados que participam efetivamente da nossa revista de Arte e Cultura, eu sinto que há uma realização pessoal no encaminhamento desses trabalhos. Nós sentimos isso por ocasião do lançamento das revistas, né? É uma festa e tudo mais. E, da mesma forma, eu entendo que há ali um rompimento de barreiras, porque muitas vezes as pessoas ficam inibidas, né, em mostrar os seus trabalhos de arte, de literatura e tudo mais. E ali o juiz rompe, né, e este rompimento faz com que nós consigamos encontrar novos talentos que, se ficassem reservados ali, nunca apareceriam. Então, é uma alegria muito grande. E alegria grande estar aqui também com o meu amigo estimado Gilson Lemos, compartilhando este momento. Alegria nossa. E lembrando que agora em junho sai as edições, são... A número 10 da Mais Jurídica. E a Mais Cultura só no ano que vem ou no final do ano? Mais Cultura já está saindo agora em setembro, número 12. Número 12. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça termina aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.